Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos, para a nossa edificação. Nós iremos continuar ainda na Epístola de Tiago, capítulo 2. Já escrevemos que nessa perícope aqui, que meditamos em vídeos passados, Tiago descreve dois tipos de fé, né? A fé com base no intelecto, e a pessoa que tem essa fé, ela não realiza as boas obras. Tiago traz o exemplo de um irmão necessitado, entra na igreja e a pessoa vê aquele irmão necessitado e não age. Também Tiago vai trabalhar uma outra fé, que é a fé com base nas emoções e na mente. E essa fé também não faz com que você realize as boas obras. Neste momento, Tiago vai dizer, olha, a fé que salva, a fé dinâmica, a fé salvadora, ela impulsiona você a realizar as boas obras. Você não fica inerte, você não fica parado. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então, vamos para o texto? A Epístola de Tiago, capítulo 2. E iremos meditar neste momento do verso 20 ao verso 24. Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 20 ao verso 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez diante da tua santa palavra. E o que te pedimos é que o teu Santo Espírito nos ajude a expor e a meditá-la, e a meditar nela de uma forma fiel, de uma forma onde a gente possa trazer as verdades dessas escrituras para a edificação de nossas vidas, para a transformação do nosso viver e de nosso caráter. Tende misericórdia do teu povo, tende misericórdia da tua igreja, tende misericórdia de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus te suplicamos. Amém. Pois bem, meus irmãos e ouvintes, estamos diante aqui de uma informação que Tiago traz sobre a questão da fé dinâmica, a fé salvadora. A fé que envolve uma ação daqueles em que nela crê. E Tiago vai dizer que essa fé é uma fé real, é uma fé que tem poder e redunda numa transformação de vida. E ele vai trazer uma informação importante. Ele vai dizer que o primeiro pilar desta fé é a palavra de Deus. Porque Abraão, ao ouvir a palavra de Deus, ele creu. Então, nós recebemos, a partir do momento em que ouvimos a palavra de Deus, recebemos um novo nascimento quando Deus toca no nosso coração e cremos nela. E é por meio desta palavra que nós temos a verdadeira fé. Se a gente voltar um pouco no capítulo 1, verso 18, Tiago diz o seguinte: segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros,
para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, a palavra da verdade foi que nos gerou a uma nova vida. A palavra da verdade é que nos dá a condição de gerar novos frutos. E ao recebermos essa palavra, nós somos transformados e ela é que nos salva. Veja o que é que ele diz no verso 21 desse capítulo 1. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Então, veja, ele traz o exemplo de Abraão, porque Abraão ouve a palavra e crê. Nós ouvimos a palavra e a partir do momento em que cremos nessa palavra, nós temos uma nova dimensão de como devemos viver aqui nesta vida. E aí Tiago ele vai dizer, olha, aquele que tem a fé salvadora, ele precisa ter uma vida dinâmica. A fé salvadora, ela toca a volição, ela toca a nossa mente, ela nos transforma por completo. É um novo nascimento. E por termos um novo nascimento, eu começo a realizar as minhas ações, eu começo a agir de acordo não mais com a minha vontade, mas sim com a vontade do Pai, com a vontade daquele que me renovou, com a vontade daquele que me transformou, com a vontade daquele que colocou em minha mente, em meu coração, uma nova dimensão, uma nova ideia de vida, uma nova ideia de como devemos agir aqui nesta terra. Veja, ter fé não é crer apesar das evidências. Ter fé é obedecer apesar das consequências. A pessoa que tem a fé salvadora, ela vai crer em Deus, ela vai crer em sua palavra, independente das circunstâncias, independente dos feitos, independente da ação que está ao nosso redor. Então, é um desafio vivermos a fé salvadora. O desafio que precisamos exercer. Pois Tiago reprova aquelas pessoas que dizem que têm a fé, mas que não têm as obras. Quando ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, foi porque Abraão ouviu a palavra. Mas quando ele diz assim, no verso 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, é na ideia de que as obras são os frutos da fé salvadora. Então, se eu tenho fé e não realizo as boas obras, eu preciso verificar o que é que está acontecendo com essa minha fé. Se essa fé é realmente uma fé que tem base em Cristo Jesus. Porque como ele fez, ele realizou as boas obras, ele veio e trouxe um novo ideal do que Cristo, do que Deus queria para as nossas vidas, com base na graça. A partir de Cristo, nós temos a salvação por causa das suas obras. Nós não somos salvos, veja, pelas obras, mas sim pela obra de Cristo. E essa obra nos traz a graça de Deus. Então, como Cristo agiu com as boas obras, eu preciso também agir com as boas obras, porque eu sigo a Ele e a minha fé tem base em seu sacrifício, tem base em sua vida, tem base em sua ressurreição, tem base na palavra de Deus. Então, meus irmãos e ouvintes, precisamos saber que se dizermos que temos fé e essa fé é a verdadeira fé salvadora, eu preciso também realizar as boas obras. Eu preciso ajudar os meus irmãos.
eu preciso ter compaixão, eu preciso ter uma vida de piedade, eu preciso orar e agir. Eu preciso fazer de acordo com a sua palavra, a palavra do nosso Deus eterno. Que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria. Que Deus nos dê forças para testemunharmos da sua palavra e fazermos de acordo como ela prescreve. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico. Amém.